Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Guilherme Andraus. Hoje eu estou aqui para falar sobre folhas secas no aquário, beleza? Então, se você já veio aqui pelo título do vídeo, já clique no gostei, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e bora trocar uma ideia sobre isso. No último vídeo que eu fiz, eu falei com relação aos troncos no aquário. Então, como manter um pH ácido usando troncos ou raízes, né, ou galhos, alguma coisa assim, dentro do seu aquário. E aí surgiu algumas dúvidas no meu WhatsApp, por exemplo, que foi com relação às folhas secas. Muitas pessoas ainda têm algumas dificuldades na hora de colocar folha seca no aquário e na hora de saber assim, quando tem que tirar a folha, quando tem que manter, se eu posso manter, se eu posso deixar ela se decompor dentro do aquário. E aí eu venho trazer para você um pouco da minha experiência com um aquário com folha seca, com raízes, com troncos e tentar passar algo para você. Você tem que pensar o seguinte: quando você coloca uma folha seca no seu aquário, ou várias folhas secas no seu aquário, uma hora ou outra, por ela já estar seca, ela vai se decompor. Então, a primeira coisa que você deve fazer é saber a proporção correta de colocar folha seca no seu aquário. Tá? Então, existe sim uma proporção. Essa proporção você não tem como você medir corretamente, né? Eu vou pegar uma balança, vou medir. Não, mas vai muito da sua experiência. Então você coloca um pouco de folha, tá? Escolhe de repente seu aquário, igual o meu de 200 litros. Escolhe lá umas 30, 40 folhas, coloca. Se você vê que os parâmetros estão tudo certo, estão ok, você mantém. Se você vê que deu uma alterada, você tira. Se vê que dá para colocar um pouco mais, você coloca. Só que aí você tem que notar algo. Se você colocar muita folha, aquelas folhas vão se decompor. E aí aquilo ali vai gerar uma matéria orgânica muito grande no seu aquário. E com isso, ao invés de ajudar os peixes, pode estar prejudicando os peixes. Então é por isso que você tem que notar muito bem na hora de colocar as plantas, as folhas, né, secas no seu aquário. Existem vários tipos de folhas que podem ser colocadas. Umas vão se decompor mais fáceis e as outras vão demorar mais tempo para se decompor. E aí você pode ter elas por mais tempo no seu aquário. Quando elas vão se decompondo, eu preciso tirar ou posso deixar? Quando elas vão se decompondo, você pode deixar desde que não altere os parâmetros do seu aquário. Para você tirar e quiser colocar folhas novas, no caso, você pode, quando for fazer a TPA e tal, você pode tirar e acrescentar essas folhas novas no seu aquário, tá? Eu já mostrei, falei para vocês, já mostrei como fazer o tratamento dessas folhas, né? Tem outros vídeos falando qual fervar a água, coloca a folha seca lá para limpar e tal, e aí depois eu coloco no aquário. Então, quando você for trocar essas folhas, tirar essas folhas, você pode substituir fazendo isso, lavando, deixando secar, lavando certinho e depois colocando no aquário, tá? Mas você precisa anotar isso, tudo dentro do aquário, assim como o tronco, né? As folhas secas também vão acidificar a sua água. Porém, você tem que tomar muito cuidado para não gerar um excesso de matéria orgânica e prejudicar os seus peixes ao invés de ajudá-los. É possível manter o pH ácido somente com folha seca? Olha, vai depender muito de como já estiver a sua água, de como já estiver o pH da sua água. Se a sua água já for de um pH ácido, dependendo da quantidade de folha seca que você tiver, você consegue, porque ela também vai se decompondo aos poucos, ela vai liberando substâncias que vão manter a sua água ácida, porém não tem o mesmo efeito de um tronco, de uma raiz ou alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, dá para manter, porém não é o método mais ideal no caso para se manter esse pH mais ácido, tá? Quando você for escolher as folhas, aí você precisa saber o seguinte: bom, eu quero folhas para manter mais tempo ou eu quero folhas para se decompor rápido e eu substituir por folhas novas. Aí você vai escolher folhas
de acordo com o que você deseja. Se você quiser folhas que demoram mais para se decompor, eu recomendo, por exemplo, folha de goiabeira, entendeu? Folha de goiabeira é uma folha bem grossa, né? Então ela demora mais tempo para se decompor, diferente, por exemplo, da folha de amoreira, que ela é muito fina e ela vai se decompor muito mais rápido, tá? Então eu evito, tá? Eu evito colocar folhas de frutas cítricas, evito colocar de pinheiros, evito dessas árvores assim. Eu busco mais algumas outros tipos de folha, tá? Se eu quero fazer um tratamento no meu aquário, ou eu quero colocar um pouco de vitaminas e tal, eu uso mais as folhas de amendoeira. Eu não uso apenas as folhas de amendoeira, eu uso algumas folhas de amendoeiras totalmente secas, porque aí elas vão ajudar a combater algum parasita, alguma coisa que há dentro do aquário, tá? Mas as folhas que eu mais utilizo são as de goiabeira, porque ela demora muito tempo para se decompor. E quando eu quero alguma folha assim apenas para poder fazer uma decomposição mais rápida e tal, eu uso a folha de amoreira, que é uma folha mais fininha, tá? Então você tem algumas opções, tá? As folhas de jabuticabeira também dá para colocar. Então assim, tem uma gama de opções que dá para você fazer. Algumas pessoas já falaram, eu uso folhas cítricas e tal, não tem problema nenhum. Eu particularmente, eu li alguns anos atrás que poderia ser prejudicial. Desde então eu adotei não utilizar essas folhas no aquário. Mas se você quer fazer uma experiência, quer fazer um teste, faça. Ou se você já fez, comente aqui para que outras pessoas possam saber, tá? Mas o que eu peço é o seguinte: quando você comentar, você falar que dá para fazer, eu acho legal provar que realmente dá, entendeu? Porque senão falar que deu certo e tal, alguma outra pessoa pode fazer, não dá certo, e aí fica meio chato, meio complicado, você pode perder a fauna, pode acontecer diversas coisas, tá? Então mostre que deu certo, porque aí é legal para nós aprendermos juntos, beleza? Então as dicas que eu quero passar para vocês sobre as folhas no aquário é isso. Dá para você manter um aquário ácido com as folhas secas, ok? Porém, não tem o mesmo efeito do que troncos e raízes, tá? E aí você precisa escolher a folha ideal para manter no seu aquário, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, tamo junto, é nóis e valeu, pessoal!